Hi everyone! Oi pessoal, bem-vindo ao Law Watch. Meu nome é Leliane Godeiro e eu sou assistente jurídica de litígio aqui na Coleman Jackson PC, um escritório de direito especialista em direito tributário, litígios de contratos governamentais e direito de imigração, com sede aqui em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Outros membros da Coleman Jackson PC são o advogado Coleman Jackson e Ulissa Molina, assistente jurídica de direito tributário, Rainer Muniz, assistente jurídica de direito de imigração, e Maíra Torres, associada de relações públicas. No Law Watch de hoje, nós iremos falar sobre direito de imigração, especificamente sobre o VAWA. O que é o VAWA, o tão famoso VAWA? O VAWA nada mais é do que a Lei de Violência contra as Mulheres, também conhecido como VAWA. E hoje eu fiz várias perguntas para o advogado e ele vai responder a todas elas. E espero que esse vídeo seja muito produtivo para vocês. Até porque esse é um tópico muito sensível para todos os imigrantes que sofrem por algum tipo de abuso. Bom, a primeira pergunta para o advogado foi para ele nos dar uma breve descrição e história do que é o VAWA. E ele nos respondeu que o Congresso aprovou pela primeira vez a Lei de Violência contra as Mulheres em 1994. Esta grande lei federal contém dispositivos que permitem cônjuges e filhos abusados por seus cônjuges ou pais, residentes permanentes legais, ou pais abusados por seus filhos, cidadãos dos Estados Unidos ou filhas, de peticionar para a imigração e obter um green card, sem ter que convencer o parente abusivo a entrar com esta petição. As disposições de imigração do VAWA são uma tentativa de corrigir um problema muito comum entre muitos imigrantes, que são forçados a permanecer em relacionamentos abusivos por um membro da família, para mantê-los como resgate devido ao status de imigração. Por exemplo, muitas vezes um cônjuge abusivo se recusará a abrir uma petição de visto de família para controlar o indocumentado. Ou o cônjuge abusivo irá ameaçar retirar uma petição ou até mesmo ligar para funcionários do Departamento de Segurança Interna para deportar o cônjuge do imigrante se ele tentar sair ou resistir ao abuso ou chamar a polícia. Além disso, sob o presidente Obama, houve uma reautorização que incluía uma cláusula de não discriminação. Isso significa que os candidatos que deveriam ser discriminados por causa de sua raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência. Além disso, a Câmara dos Representantes aprovou recentemente a Lei de Reautorização da Violência contra a Mulher, que renova e fortalece esta lei. Esta expansão concede proteção às mulheres nativas americanas e sobreviventes de comunidades carentes e melhora os esforços para prevenir a violência praticada pelo parceiro íntimo. Então, eu também perguntei ao advogado por que o Congresso decidiu aprovar o VAWA. Ele respondeu que o Congresso não queria ver as leis de imigração dos Estados Unidos usadas como uma arma no arsenal dos abusadores. Por isso, criou o VAWA para permitir que um cônjuge ou filho nessa situação faça uma petição por conta própria, sem ter que depender do cônjuge ou pai abusivo para entrar com a petição de visto familiar. Em 2005, o Congresso expandiu essas disposições para permitir que pais de filhos e filhos de cidadãos americanos abusivos também apresentem petições a si mesmos. Então, pessoal, vocês podem ver que o VAWA é uma ferramenta muito importante com a qual as pessoas que estão sofrendo abusos podem confiar se estiverem sendo ameaçadas por causa de seus status de imigração. Eu perguntei para o advogado quais são os benefícios do VAWA. Ele respondeu que o VAWA fornece
a esses autopeticionários benefícios que vão além daqueles disponíveis em petições regulares de visto de família, contanto que a autopetição seja aprovada, mesmo que nenhum pedido de ajuste tenha sido apresentado. O autopeticionário do VAWA pode trabalhar legalmente nos Estados Unidos e não será deportado durante os meses ou anos que podem levar para a data de prioridade do peticionário se tornar atual. Além disso, os autopeticionários do VAWA podem solicitar o ajuste de status nos Estados Unidos, em vez de ter que deixar os Estados Unidos para processar seus vistos em um consulado no país de origem. Então, como vocês podem ver, esses benefícios são muito úteis para proteger o autor da petição, especialmente para permitir que a vítima trabalhe e seja protegida contra a deportação. Então, muitas dúvidas podem surgir a quem pode peticionar para o VAWA. Apenas mulheres, homens, pessoas com orientações sexuais diferentes também podem se inscrever? Eu fiz essa pergunta para o advogado. E ele respondeu que a maioria das vítimas de violência doméstica são mulheres, infelizmente. Mas é importante notar, no entanto, que os homens às vezes são vítimas de violência doméstica e as mulheres às vezes as agressoras. As disposições de imigração do VAWA beneficiam maridos e esposas vítimas de abuso, bem como filhos e pais abusados. E como afirmei anteriormente sobre o presidente Obama, houve novas disposições aprovadas pelo Congresso que incluíam a proteção de pessoas da comunidade LGBT e dos nativos americanos. Então eu fiz mais uma pergunta ao advogado. Quais são os requisitos para a autopetição do VAWA? E o advogado respondeu que quem faz a petição inicial deve provar o seguinte, vamos ver lá. O agressor é um cidadão americano, o autor da petição é ou era cônjuge do agressor americano ou pai de uma criança que foi abusada pelo cônjuge americano. Tem que trazer provas que o agressor americano abusou da pessoa durante o casamento. Tem que provar que o casamento, que forma a base da autopetição, é um casamento de boa fé. Tem que provar também que o autor da petição reside nos Estados Unidos ou, se morando no exterior, o agressor americano submeteu o autor da petição ou seu filho a abusos nos Estados Unidos, ou é funcionário do governo ou das Forças Armadas dos Estados Unidos. Outra prova é que o autor peticionário morava com o agressor na época dos fatos. Outra prova que o autor peticionário é uma pessoa de bom caráter moral. É importante observar que, em algumas circunstâncias, o filho do cônjuge abusado também se qualifica para o status, mesmo que a própria criança não tenha sofrido o abuso de fato. Ou o pai de uma criança abusada se qualifica para o status, mesmo que o próprio pai não tenha sofrido o abuso. Então, eu fiz uma pergunta muito importante para o advogado, que foi exatamente: que comportamentos se qualificam como agressão ou extrema crueldade para uma vítima se qualificar no VAWA? O advogado respondeu que a imigração pode considerar uma ampla gama de comportamentos, incluindo quando o cônjuge americano ameaça de espancar ou aterrorizar a vítima, bate, espanca, esbofeta, chuta, fere a pessoa de qualquer forma. Abuso emocional, gente, abuso emocional com insultos em casa ou em público. Abuso também ou exploração sexual, incluindo molestamento ou forçar alguém a fazer sexo quando a pessoa não queria. Ou forçar a pessoa a se prostituir, por exemplo. Ameaçar tirar os filhos da vítima ou machucar os filhos de qualquer forma. Ameaçar deportar a vítima ou entregá-la à imigração. Controlar a vítima de qualquer forma, seja para onde ela está indo ou o que ela pode ou não fazer. Ameaçar ou cometer atos de violência contra a terceira pessoa ou coisa, a fim de assustar ou pacificar a vítima. Então, como vocês podem ver, gente,
Não é necessariamente abuso físico. Você pode se qualificar por VAWA se você é abusado emocionalmente, mentalmente ou sexualmente, ou tudo isso junto. Então eu perguntei para o advogado se a vítima que faz a petição inicial precisa de fato morar nos Estados Unidos para se inscrever ao VAWA. O advogado respondeu que o autor da petição não precisa ter presença física contínua nos Estados Unidos para entrar com esta petição. Um peticionário que se mudou recentemente para os Estados Unidos pode se qualificar. Os não cidadãos que vivem no exterior também podem apresentar a autopetição, se o cônjuge abusivo é funcionário do governo dos Estados Unidos ou membro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ou se o cônjuge abusivo sujeitou o autor da petição ou filho do autor da petição a espancamento ou crueldade extrema nos Estados Unidos. Além disso, o advogado ressaltou que não há um período específico de tempo que o autopeticionante deve ter vivido com o agressor, nem a vítima deve morar com o agressor no momento em que a autopetição é protocolada, não. Assim, um autopeticionador pode se qualificar mesmo que a vítima tenha vivido com o agressor por tempo pequeno ou apenas em outro país. Outra importante pergunta: além do VAWA, existem outras opções de alívio para os imigrantes que são vítimas de abuso nos Estados Unidos? O advogado disse que sim, existem outras opções. Uma delas, gente, é a residência condicional. A residência condicional significa que o cônjuge americano entrou com a petição foi aprovada e o cônjuge do imigrante realmente recebeu um cartão verde, o Green Card, condicional que dura 2 anos. É o primeiro Green Card que a gente recebe. Em caso de residência condicional, o casal deve apresentar junto uma petição chamada de petição conjunta, para remover a condição perto do final do período de 2 anos. Em vez de suportar o relacionamento abusivo e prejudicial por este período de tempo e esperar que seu cônjuge ajude a arquivar a petição conjunta, o residente condicional pode ter a opção de deixar o relacionamento e obter uma renúncia de cônjuge agredido. Outra opção é vítima de crime, investigação ou testemunha de acusação, o chamado visto U. Homens e mulheres agredidos que não se qualificam para o VAWA, por exemplo, porque não são legalmente casados ou seu cônjuge abusivo não é um cidadão americano, podem ser elegíveis para o status de não imigrante U, ou visto U, criado em 2000. O visto U beneficia vítimas de crimes graves que desejam ajudar em uma investigação criminal ou processo contra os autores do crime. Este visto não se limita a crimes de violência doméstica cometidos por cônjuges americanos. Não há muitos requisitos para quem deve ser aquele que está ajudando. Ele ou ela pode ser um estranho ou um parente, um cidadão ou um trabalhador sem documentos. A ofensa pode envolver ataque sexual, ataque físico, sequestro, incesto ou muitos outros tipos de ofensas graves. O visto U fornece status temporário e pode levar à residência permanente. Observe que outro visto, o visto T, está disponível para pessoas que foram vítimas de tráfico humano grave. Geralmente a pessoa deve ter sido forçada a trabalhar ou ser uma jovem forçada a ser uma trabalhadora do sexo ou deve atender a outros requisitos. E por fim, a terceira opção, gente, que o advogado disse, foi o cancelamento de remoção por violência doméstica sob o VAWA. Alguns clientes podem preferir solicitar apenas o cancelamento da remoção do VAWA, porque não são elegíveis para a autopetição ou porque espera obter uma residência permanente legal, pode demorar muito tempo. Os não cidadãos abusados e qualificados que estão em processo de remoção por qualquer motivo podem pedir ao juiz de imigração o cancelamento da remoção do VAWA. Então, gente, essas foram algumas perguntas que eu fiz sobre o VAWA e o advogado respondeu elas todas brilhantemente e eu espero que
tenha sido bastante informativo para vocês, entender um pouco mais sobre esse processo do VAWA. Se vocês quiserem saber mais sobre o VAWA, pode entrar no site do nosso escritório aqui, cjacksonlaw.com. Lá nós temos vários blogs publicados sobre diversos assuntos de imigração, litígios de contratos governamentais e direito tributário, onde vocês podem acessar livremente e buscar mais conhecimentos. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse processo do VAWA ou outras demandas de imigração, não hesite em entrar em contato com o nosso escritório. Nós temos 3 idiomas: inglês, espanhol e português. A linha em inglês é o 214-599-0431. A linha em espanhol é 214-599-0432. E para falar em português, ligue para 214-272-3100. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade de informá-los mais sobre o direito de imigração, sobre o VAWA, as consequências, quem pode aplicar, quem não pode. E se você quiser saber mais sobre direito tributário, direito de imigração e litígios de contratos governamentais, assine o nosso canal aqui no YouTube. Estamos aqui em Dallas, Texas, e queremos sempre informar, educar e encorajar nossas comunidades sobre tópicos que tratam de impostos, litígios de contratos governamentais e direito de imigração. Até a próxima, pessoal, e fiquem bem!